O programa está oficialmente aberto. Você está no quadro O Boteco do Mamá, diretamente aqui do Empório Laura Guiar, que fica na rua Gabriel Pisa, número 559, no bairro de Santana, na zona norte de São Paulo. É, gente, o nosso segundo programa de sábado. Bem, o chopp de hoje é da cervejaria Oak, que surgiu em 2011 como um pub na cidade de Fartura, no estado de São Paulo. Com um detalhe, essa região ela começou a ser povoada no século XVIII com o nome de Patrimônio de São João Batista. Ó, minha turma religiosa, hein, meu? E em 1891, ela se tornou um município com a alcunha de Fartura em função da fertilidade do solo da região. É interessante isso, que essas cidades elas adquirem uns nomes curiosos. Curiosos, por exemplo, você tem Registro, nós temos uma cidade de Registro. Nos Estados Unidos tem uma que é Truth or Consequence, Verdade ou Consequência, que é um jogo que eles fazem lá, que eles giram uma garrafa, as crianças giram a garrafa e ela escolhe, ou ela diz a verdade e responde a uma pergunta constrangedora, ou escolhe a consequência e tem que realizar uma façanha igualmente constrangedora. Todavia, esses nomes de cidade são curiosos, porque outro dia eu peguei um táxi aqui com o senhor Silva, e ele estava falando que entrou um cidadão no táxi, lá do norte do país, e ele é da cidade de Remígio, na Paraíba. Vocês já ouviram falar cidade de Remígio? Na verdade, o nome é Remígio, na história oficial. Contudo, eu vou contar para vocês a história extraoficial. Essa cidade ela era um povoado, era ligado, acho que cidade de Areia, se não me engano. Essa história é extraoficial. E um dia um cidadão foi ao boteco e tomou umas canjibrinas a mais. Aí ele saiu, chegou no meio da cidade e foi tirar uma água do joelho no poste lá, com o povão olhando tudo, e chegou um policial para ele e falou: cidadão, você não pode mijar aí. Aí o cara falou: é o seguinte, eu pago imposto nessa jossa, então eu mijo e remijo o quanto eu quiser. E aí é dito que, em função desta frase dele, o mijo e remijo, quando a cidade foi elevada, foi se tornar cidade, que uns chamam de emancipação, tal, eles optaram por esse nome de Remígio em homenagem à verborragia do cidadão. Ademais, a cervejaria Oak foi fundada pelos irmãos Ricardo, Ivan e Isnardi Carvalho, sim. Não sei se isso tem alguma coisa a ver com o professor Olavo de Carvalho, mas em todo caso, um brinde ao eterno mestre. Ademais, a marca se desenvolveu e em 2013 ela foi transferida, a sede dela oficial foi transferida para a cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Algumas pessoas acham que ela é de São Paulo, mas ela só tem um escritório aqui de distribuição. Ela é produzida em Ponta Grossa, no Paraná. Quanto ao nome Oak, ele significa carvalho em inglês. Logo, é um jogo com o nome da família e com o barril de carvalho, onde a cerveja descansa depois da fermentação. É uma técnica antiga em que ela é enriquecida com os taninos da madeira e ganha um sabor todo especial em função disso. Ademais, o jogo do nome é muito interessante, esse negócio de nome, porque recentemente eu falei do museu ufológico lá de Fukushima, no Japão, lá no Monte Sangamori. E esse museu ele montou um instituto de pesquisas ufológicas em parceria com a revista Mu. E a revista Mu, ela faz um trocadilho do nome Mu, do continente de Mu, ou ilha de Mu, aí fica o critério de cada um. Uns falam continente, hoje outros falam ilha, é tipo Atlântida. É uma civilização perdida que ninguém sabe onde fica, mas existem as histórias, e com o Mu do fantasma, foi Mu, para assustar os incautos. Ok? Aí vamos avançar um pouquinho, que a história começa a ficar mais interessante aí. Esse chopp de hoje, ele é o mango,
que é manga em inglês. O negócio hoje o negócio está interessante, somos poliglotas hoje. O mango é manga em inglês. E o mango é uma criação da cervejaria, de uma cervejaria chamada Maui, a Maui Brewing Company de Maui, uma das ilhas do arquipélago do Havaí. Com um detalhe aqui para o pessoal do Cuesta, para nós aqui do Cuesta Verde, que é muito importante, Maui faz parte da história do rock, sim, a história do rock and roll tem como pano de fundo, em segundo plano, a paisagem maravilhosa de Maui. Por quê? Porque vários dos filmes do Elvis Presley foram rodados, eram cenas rodadas em Maui, como Feitiço Havaiano, de 1961, cuja principal canção é aquela famosa balada Can't Help Fall in Love. Não vou cantar, só lendo a melodia. Can't Help Fall in Love, de autoria de George David Wise, Hugo Peretti e Luigi Creatore. Aí tem outro filme, Garotas e Mais Garotas, de 1962, que tem como música principal Girls, de autoria de Jerry Leiber e Mike Stoller. E No Paraíso do Havaí, de 1966, cuja principal canção é Paradise Hawaiian Style, de autoria de Bill Giant, Bernie Baum e Florence Kai. Então fica essa recomendação aqui para a noitada de sábado aqui, pegar uns dos filmes do Elvis Presley rodados no Havaí. Feitiço Havaiano, Garotas e Mais Garotas e No Paraíso do Havaí. E com um detalhe, eu só quero fazer um ressalvo a respeito dos filmes do Elvis, que muita gente é xarope, mas esse filme não sei o quê. Esses filmes do Elvis são filmes de entretenimento, é filme de diversão, eles não têm pretensões de cinema de arte, embora tenha muita arte contida neles. Tem muito rock, muita atuação. O Elvis Presley tem boas atuações. Eu discordo de quem fala das atuações dele. Ele não era um grande ator, não. Ele não pegou grandes papéis, que o pouco que ele teve de desempenhar, ele desempenhou muito bem. Tem El Charco lá, que faz papel de bandidão. Tem vários filmes que ele demonstra a verve interpretativa dele. Então eu recomendo muito. Tem aquele do circo, que eu não lembro, que eu acho muito legal. E do circo tem uma cena lá que você rola de... Ele é atropelado, destrói a moto dele, e o pessoal o leva pro circo para recuperar a moto e ele fica por lá. E aí tem um anãozinho invocado, aqueles anãozinhos que fuma charuto lá. Aí o Elvis chega... Pô, meu... O anão, o que você quer, cara? O que você quer aqui? E ele fala, moleque, não te ensinaram a respeitar os mais velhos. Que esses caras anãozinhos ficam putos com isso, hein, mexe com o anão, com o negócio de moleque, que o bicho fica bravo, meu. O bicho virou uma fera. Ademais, o chopp de manga, você deve estar se perguntando, que é o seguinte, a Maui Brewing se propôs a fazer uma linha de cervejas com as frutas típicas do 50º estado norte-americano, sim. O Havaí é o 50º estado norte-americano. Acho que o 51º, se não me engano, é Porto Rico, mas o Havaí foi oficializado como 50º, e até tem aquela famosa série que é Havaí 5-0, que o pai do McGarrett fazia questão de que eles sempre lembrassem da importância do Havaí como 50º estado e não chamasse de 50º, chamasse de 5-0, até na pronúncia tivesse um diferencial. Aí quando eles montam aquela agência especial de investigação policial, eles escolhem vários nomes, eles escolhem Havaí 5-0, com a designação 5.0. O 5-0, que é engraçado que nos Estados Unidos eles chamam o 0 de O também, que é O. 5-0, você tem até o caso 007, que é o double zero, duplo zero, não chamo de 007, chamo sempre de double zero, que é o código 00, que é permissão para matar. Inclusive eu soube que recentemente que aquele místico John Dee, quando ele mandava as cartas dele para a rainha da Inglaterra, ele assinava 007. E aí
tem uma história meio confusa da criação do número 007, que muitos dizem que o Ian Fleming tirou isso daí de um código que ele apurou, não sei o que é, e surge essa história do John Dee sempre assinando as cartas para a rainha, acho que era a Rainha Vitória, se não me engano. Depois eu preciso conferir com o número 007. Ademais, essa história das cervejas com frutas típicas do Havaí é uma ideia interessante, conceitual, ficou uma coisa conceitual própria e que acabou saindo do Havaí e tomando o mundo inteiro. Mas vamos às criações, que, por exemplo, eles têm como nessa linha a Pineapple Mana Wheat, que é feita com abacaxi e trigo, a Blood Orange Lorenzini Double IPA, que é uma IPA que ela é feita com suco de laranja, que ele tem uma cor tão densa que lembra sangue, por isso chama Blood Orange. Inclusive essa laranja deles é chamada de Blood Orange. Ou e tem a Mango Hefeweizen, que é uma cerveja feita com manga e trigo. Também tem a Filia Loha Belgian Red Ale, que é feita com o fruto do café, o drupa. Saber que o fruto do café se chama drupa. É isso aí, meu. O Cuesta também é cultura. E por fim a Coconut Rio Porter, que é feita com coco tostado e leite de coco. O Zé teve aqui a Coconut, eu provei, e quando eu ia fazer o programa falando da Coconut, ela acabou. Ele não sabe se vai repor o barril, que como ela é feita com coco tostado, ela tem uma pegada de coco muito marcante, e como nós sabemos, nós estamos no Brasil, e brasileiro é conhecido por ter paladar de criança. Bem, não é culpa do povo, em parte porque o povo foi adestrado a beber água suja, chamada de cerveja. Você sempre vendeu água suja para as pessoas, é cerveja número 1, é uma que desce redonda, não sei o que, e na verdade você pega lá. Ontem eu estava no Gaudio, estava conversando com o garçom, o cozinheiro lá, e estava falando, você lê lá, cereais não maltados. O que é o cereal não maltado? É a água do milho ou a água do arroz. Ou seja, é água suja. Por que ela é feita assim, com essa água suja? Isso aí foi uma criação nos Estados Unidos, porque quando aí começou a fluir a indústria cervejeira, o que acontecia? A cerveja era feita com malte, o malte é proteína. E o que acontece? O tempo de vida da proteína é muito curto. Mesmo que você faça o sistema de pasteurização, que é ferver a água, tudo, dar uma fervida nela, que a água é fervida antes, e depois do processo a cerveja é fervida de novo para matar a bactéria filtrada. Ou seja, mesmo com a pasteurização, ela estragava porque o malte é proteína. Então, os caras tiveram essa brilhante ideia, tirar a proteína e substituir por quê? Por água de milho ou água de arroz, que faz esse negócio que é água suja. Não sei se você lembra antigamente. Hoje o pessoal não tem mais o hábito de lavar o arroz, mas lavava, tinha aquela água esbranquiçada, com amido que a turma jogava fora. Essa água, acho que eles tiveram a ideia, vamos fazer o arroz e aproveitar a água para fazer a cerveja. Ou seja, cerveja de água suja, cerveja para quem não sabe beber. Então o povo foi muito mal educado etilicamente. Vamos lá. E vamos para o detalhe, agora vamos chegar no chopp de hoje. Em 2021, a Maui lançou a Mango Stick Rice IPA, a primeira IPA de manga da história, que ela era feita com uma pasta de manga, arroz e coco. Sim, ela era fermentada em manga, arroz e coco. Ademais, vamos agora para essa daqui de hoje. Olha que bonito, ó a cor desse chopp, cara. Que coisa maravilhosa. Lembrando que eu me refiro sempre como cerveja, a diferença da cerveja para o chopp é que o chopp não é pasteurizado, ok? Não sofre aquela fervura final para matar as últimas bactérias. Então tem umas coisas boas aqui. Inclusive, só para salientar, o chopp é considerado remédio, porque as bactérias que contém no chopp, elas são digestivas, elas fazem bem para a flora intestinal. Por isso que você não está muito bem aí, tome chopp. Vai tomar remédio não. Vem aqui no Empório Laura Aguiar e toma um chopp, que isso aqui é muito melhor. Além de fazer
ser melhor, porque a bactéria vem natura para sua flora intestinal, você ainda degusta uma bebida maravilhosa. Então o chopp da Oak, o Mango, é um IPA, uma India Pale Ale, que segundo o site tem como sabor predominante o de manga. Não era de se esperar. Vamos dar uma olhada aqui. Tem uma pegada de manga assim, você sente. Fala sabor predominante, mas é o que se ressalta. Bem gostoso. Com uma suave doçura. Sem dúvida ele tem uma doçura, bem gostoso. Aliás, o que eles chamam de retrogosto, que é aquele sabor que fica aqui no esôfago, a manga é bem característica. Você sente depois de beber que você sente a manga. Até vem ela fica mais saliente no olfato. Interessante, hein, meu? É um negócio, isso aqui é um negócio mágico, hein, meu? Ou seja, é uma doçura suave em que se sente o amargor e aquele gostinho de mato. Tem aquela pegadinha de mato que é o que eu estou explicando, contando para vocês, a história da técnica dry hopping, em que ele se adiciona o lúpulo depois da fervura. E aí dá aquela pegadinha, aquela pegadinha final de mato. Uma coisa meio brejeira, como eu digo sempre. Continuando aqui, vamos ver aqui o que falta mais para isso. Vamos para o IBU, a Unidade Internacional de Amargor. Bem, o IBU que é apontado no site deles é de 45, ou seja, é um amargor indiscreto, realmente você o sente. E o ABV, o teor alcoólico por volume, é de 6,2%, considerado alto. Ou seja, essa aqui não é uma cerveja para fresco. Ela é muito forte, é muito saborosa, tem essa pegada deliciosa de manga, um aroma muito refrescante e delicioso. Aloha! Ou seja, gente, hoje o Havaí é aqui. Dito isto, eu encerro por hoje a transmissão, gente. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam e até a próxima. Bye!